Olá, boa noite. Conforme combinado, estamos aqui mais uma vez para nós falarmos um pouquinho sobre esse tema tão difícil, tantos tabus, tantos paradoxos, tão difícil de ser abordado, que é a dependência química. E hoje, conforme solicitação de vocês e as sugestões, nós vamos falar um pouquinho sobre codependência, né? O que é isso? De onde surge? Como se desenvolve? O que fazer? Né? Como deter? Então, eu gostaria de começar dizendo sobre a família, né? E o que é a família? Né? A família é uma micro-sociedade, né? É um grupo de pessoas conectadas por emoções ou por relação consanguíneos que vivem junto, que tem a mesma história, que se justifica pelos mesmos padrões, né? A família ela é considerada um importante elo entre o indivíduo e a sociedade, né? De uma interação social de fundamental importância, e é imperativo que se conheça essa relação, né? Sabemos também que a família, o indivíduo ele nasce como uma folha em branco, e ela é preenchida por esta família, né? Então, se esse indivíduo ele começa a dar uma resposta para a sociedade inadequada, certamente o que ele aprendeu, a falta de resiliência, as estratégias de habilidades sociais, tudo isso ficou intrínseco em função do coletivo inconsciente, do individual que ele adquiriu através dessa sociedade chamada família. Boa noite, Márcio, boa noite, Fátima, meu amigo, Cleuzinha, Toninho Brasil, né? Interaja com a gente, a opinião de vocês é bastante importante também, são pessoas conhecedora do segmento, né? Então hoje a gente está falando aqui de codependência e nós vamos continuar falando disso. Bom, esse termo começou a ser utilizado desde 1940, né? Na meados quando surgiu o Grupos de Alcoólicos Anônimos, que foi em 1935, em 1940 surgiu o grupo de Al-Anon, que começaram a tratar a dependência, né? Grupos, famílias de usuários de álcool, então um grupo denominado de Al-Anon, e depois em 1980, aproximadamente, eu não sei bem se ele é austríaco, o que é, um autor chamado Weichender, né, ele começou a desenvolver o conceito chamado de codependência. Então ele falava que o usuário era doente e o seu dependente era codoente, né? Então, e esse papel, e ele começou a ser tratado nessa esfera da codependência. A codependência, muitas das vezes, né, boa noite, Neide, seja bem-vindo mais uma vez. A codependência, às vezes ela surge muito primeiro do que a dependência química, às vezes ela vem transgeracional. Então, às vezes a filha de um alcoólico, a filha de um usuário de drogas, ela tende a se relacionar com uma outra pessoa que tem o mesmo problema e tentar salvar essa pessoa de uma forma inconsciente na figura paterna. Essa pessoa, certamente, quando ela se relacionar, a sua prole, a tendência dela é formar um dependente químico, porque ela tem essa necessidade de cuidado, de salvar, de tentar arrumar, de tentar controlar os seus comportamentos, e isso termina fazendo com que essa codependente, essa mulher disfuncional, ela termina formando um dependente químico, né? Considerando que hoje as famílias não são tão tradicionais como antigamente, hoje nós temos diversos modelos de família. A família moderna hoje não é mais formada como antigamente. Hoje nós temos diversos tipos de gênero. Então são mães solteiras cuidando de filhos, são mães casadas novamente que traz a prole e ainda tem outros filhos, e tem
pais dos mesmos gêneros, então às vezes são dois pais, são duas mães, né? Então nós temos pais solteiros cuidando de filhos, então nós temos hoje diversos outros modelos de família que vêm possibilitando, assim, uma série de confusões no desenvolvimento desta criança e do adolescente, se não for muito bem direcionado. Eu quero aproveitar e falar um pouco disso, por quê? Porque hoje se fala muito em resiliência, e a resiliência adquirida vai ser em função do que a família fizer com ele. Boa noite, Baio, Beth, Leone. Leone, grande abraço, meu amigo. Então essas famílias, elas tendem hoje, né, a não criar resiliência no seu filho, e esse, por sua vez, ele não terá resiliência, a capacidade que o indivíduo tem de passar por adversidades e voltar e não ser transformada. É como uma mola. A mola, ao ser comprimida, ela passou por uma adversidade, foi comprimida, ela retorna após a sua compressão para o seu modelo natural. Isso é resiliência. A mola tem muito boa resiliência, diferente de um papel. Se nós pegarmos um papel e de nós, um exemplo, amassarmos, no retorno, ele volta todo amassado, tem pouca resiliência. Uma bucha tem bastante resiliência, a massa ela retorna. Então essa capacidade de resiliência quem cria são os seus familiares com esta criança em desenvolvimento. A codependência normalmente ela tem esse papel de às vezes alejar o indivíduo. Então porque a criança quando ela começa a mostrar um desajuste social, laboral, acadêmica, a mãe ou o pai, a suprir essa necessidade do filho. E que nesse momento não é mais a mãe nem o pai que deveria de entrar. Deveria de ser profissionais para entrar e fazer uma composição para tentar auxiliar nesse processo, né? Mas aí a mãe que já tem essa história, já tem esse histórico, que já vem de uma família de forma transacional, transgerecional, com problemas de álcool e outras drogas familiares, ela tende a fazer a suprir essas necessidades, essa demanda que essa criança às vezes vem dando na escola, e aí termina ficando uma superproteção, fazendo as coisas por ele. Então, falo assim, é muito comum de receber, falar assim, olha, ele não faz nem a cama. Tá, mas quem que faz a cama por ele? Eu que arrumo. Né? Olha, meu filho não passa uma vassoura, nunca pegou na vassoura. Mas por quê? Sempre tivemos empregado. Então, não teve necessidade de desenvolver habilidade para lidar com o mundo.